Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Hoje eu decidi falar de um assunto que não é muito voltado ao direito do consumidor, mas trata de direitos difusos, dos quais o direito do consumidor faz parte. Essa semana nós tivemos uma triste notícia oriunda do Poder Judiciário Paulista, onde um juiz de Mococa, a pedido de um membro do Ministério Público daquela comarca, pediu a compulsoriedade da esterilização de uma moça chamada Janaína, em razão dela usar drogas e ter problemas com alcoolismo, e pediu aí, aplicando a lei a lei que trata sobre organização familiar, né, sobre esse planejamento familiar, e as leis que tratam sobre o direito de saúde no nosso país, pediu então que o poder público, através do judiciário, determinasse aí a esterilização compulsória, fazendo a laqueadura, tendo em vista que ela já possuía 5 filhos e que, portanto, ela já estava prestes a ter o 6º, e com isso ela não teria, teoricamente, condições de cuidar e tratar dessa prole como deveria, colocando em risco, inclusive, a saúde desses menores. Então eu trouxe aqui para vocês o acórdão que saiu a respeito desse caso. O Poder Judiciário Paulista foi solicitado através de um recurso proposto pelo próprio membro da Prefeitura Municipal de Mococa, que não conformado com a decisão, né, ele pretendeu aí discutir essas questões. Então veja que aqui era uma ação civil pública, portanto o Ministério Público teria condições de legitimidade para poder fazer isso. Pretensão do Ministério Público voltada a compelir o município a realizar uma cirurgia de laqueadura independente química. Se discutiu a legitimidade, que foi dita que não é ilegítima. Acolhimento em primeiro grau, que não podia subsistir. Inadmissibilidade diante do ordenamento jurídico prático da realização compulsória de tal procedimento, né? Então não havia aí manifestação, mas o interessante é que a gente possa analisar aqui de fato quais foram as razões, né? Então a ação civil pública, vocês podem ver que foi proposta com um pedido exclusivo de realização obrigatória de uma laqueadura tubária prescrito para Janaína Aparecida Quirino. Diz que ela era uma pessoa hipossuficiente, que tinha um grave problema com drogas e que, em razão disso, ela precisaria aí de tratamentos, né? E em razão do tratamento propriamente dito, era importante que fosse feita aí a sua devida esterilização, né? Então aqui até se comenta que ela já era mãe de 5 filhos, que todos já ficaram na casa de Mococa, enfim. Algumas partes que eu grifei aqui para que a gente veja que a sentença na primeira instância, então, foi do Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior, e que ele julgou procedente esse pedido para o fim de condenar o município a realizar essa laqueadura, né? Ainda com multa diária, porque ele entendeu que isso era uma obrigação de fazer. E aí, a lucidez aí dos procuradores do município, ao fazerem a apelação, que ele coloca que ele alega a ilegitimidade, que não foi acolhida, porque o Ministério Público tem legitimidade para ação civil pública, e aí se coloca lá que métodos anticoncepcionais e até esterilização, se essa for a melhor opção, tem que ser uma escolha da mulher, e não pode ser de forma compulsória, e ainda se comenta que o Poder Judiciário não pode ser um cogestor dos recursos destinados à saúde e assistência social, porque aí afrontaria a independência dos poderes, né? Então, aqui mais para frente, já nas razões do recurso, nós percebemos que o desembargador, ele confirma que ela é usuária contumaz e tudo mais, mas que a indicação de um procedimento de laqueadura tubária mostrou-se reticente, ela não queria fazer num primeiro momento e que ela não tinha procurado mais para aderir a esse tipo de procedimento, né? Então, aqui se coloca inclusive o relatório que o pessoal do CAPS, zeloso como foi, para poder cumprir a ordem, né? E aí verificou-se que a Janaína não adere a nenhum tratamento. Então se coloca aqui a lei do planejamento familiar,
né? Mas deixa-se muito claro no parágrafo único do artigo 2º dessa lei que é proibida a utilização de ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico. Então, eu não sei quais foram as motivações reais do Ministério Público, mas eu quero mostrar para vocês aqui a parte final desse recurso, com a brilhante decisão do desembargador, que a justiça muito tardia chegou aí atrasada nessa questão. E aí vocês vão perceber aqui que a cirurgia já foi realizada no dia 14/2 de 2018, então, portanto, houve a esterilização compulsória, né? E isso aconteceu ainda em desconformidade com outro dispositivo, porque durante o parto e o aborto não pode ser feito esse procedimento que foi feito. Então, perceba que o desembargador aqui, que ele entendeu aí um abuso de autoridade por parte do Ministério Público e por parte do juiz, e aí ele diz que qualificados como demasiadamente empoderados até mesmo pelo ministro do STF, né? Que o Gilmar Mendes chegou a falar isso, recente ser julgado, e coloca que isso é uma aberração teratológica, né? Porque, na verdade, o Ministério Público e o Poder Judiciário não podem se meter na parte que não lhes compete, propriamente dito, né? Então, inclusive, a corregedoria vai ser chamada. Bom, de tudo que a gente percebe desse acórdão, há vários absurdos. O Poder Judiciário não tem a função de ativismo, ele não pode criar políticas públicas, ele se mete aí num assunto que não é dele. Então, causa para mim muita comoção esse caso. Acredito que por mais problemas de saúde, de drogas que tem a Janaína, ainda assim ela, dentro do seu estar, né, tem que decidir sobre o seu corpo, sem contar as questões penais, que não trataremos aqui, mas para olhar quando o Ministério Público e eventualmente o Poder Judiciário extrapola suas funções aí, invadindo a seara de competência da gestão da administração pública, que é quem realmente deveria fazer políticas públicas mais eficazes. De fato, o Judiciário errou, mas eu confesso que não vou deixar aqui somente o Judiciário culpado de tudo isso. Uma situação dessa só acontece porque o Poder Executivo não trabalha adequadamente junto ao Legislativo para criar políticas públicas eficazes para que se evite uma pessoa com tamanho problema de saúde ter tantos filhos e que possam, de fato, aí termos muitas crianças desamparadas pela família também, né, em razão desse problema. Então, haveria que se ter educação mesmo, que é o conteúdo geral de tudo o que é importante para modificar a sociedade brasileira, porque hoje o maior problema do Brasil são, no meu ponto de vista, os brasileiros que não se preocupam em se educar e cobrar dos seus governantes, de fato, aquilo que deve ser cobrado. Então, a gente precisa ter uma consciência política adequada, que só vai ser construída com uma educação, para que se possa cobrar, inclusive, políticas públicas para evitar essas aberrações, como a decisão nesse sentido. Desculpa me estender hoje, mas é que esse assunto me comoveu muito, acho que a gente precisa levar adiante para que a gente possa discutir. E eu espero a opinião de vocês aí, porque isso aqui é um debate, né? Minha opinião não é a única e exclusiva, queria que vocês debatessem comigo, dessem a sua opinião, tá bom? Obrigada pela participação de vocês aqui no canal Direito com Elas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!